Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, o nosso Bate-papo Novo Tempo dessa manhã, desse dia. E a gente hoje, quarta-feira, sempre tem aquele bate-papo super legal com o nosso amigo Haroldo Melo, que já está aqui a postos, preparado como sempre. Haroldo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Didi. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, aos nossos queridos internautas que seguem a nossa rádio, não só o bate-papo, mas toda a programação da rede. Isso é muito bom. É um prazer muito grande estarmos de volta esta manhã. É verdade. Ô, Haroldo, na semana que passou aí, na semana retrasada, a gente trouxe aqui aquele tema tão especial que está gerando aí, rendendo uns 3 programas, né? Como lidar com pessoas difíceis. E a gente percebeu que o tempo foi bem curto, né? Pra gente poder falar de tanta coisa assim. Nós aqui apresentamos, você pelo menos disse pra gente, 3 tipos aí, os principais tipos de pessoas difíceis, né? Nós falamos aqui sobre os que agridem, falamos também dos que reclamam muito e falamos também dos tipos fechados. Eu queria que você fizesse rapidamente aí, desse uma passada mostrando quem são essas pessoas. O agride já fica muito fácil saber, né? Os que agridem, certeza, né? E a gente vai... A gente decidiu aqui, amigos, ficar um pouco mais nesses, são os mais difíceis. E ele vai dar aqui umas dicas também para os outros 2 que a gente falou. Então, eu queria que você falasse pra gente rapidamente quem são os que reclamam mais, esse que reclama mais, e o outro, os tipos fechados. E a gente vai dizer como resolver, como lidar com essas pessoas. Na realidade, o tipo que reclama, ele reclama genericamente, como também reclama pontualmente do parceiro, do idoso, o filho. Ele reclama de todo mundo. Para ele, o tempo é sempre chuvoso, sempre nebuloso. Parece que o sol não brilha com tanta facilidade. Mas veja bem, como é que você trata essas pessoas? Ouça-os. E mude o assunto para um assunto neutro, que não tenha fundo de reclamação. Bloqueie a negatividade com novas perspectivas dentro do que a pessoa fala. Vai ter greve de ônibus, mas o que nós podemos fazer para que essa situação seja minimizada na vida das pessoas, em vez de ficar reclamando? A terceira coisa, pergunte o que ela faria de diferente dentro da situação que ela está reclamando. E aí propõe um exercício, passar um dia inteiro só agradecendo sem reclamar. Isso é uma tratativa para os reclamões. E agora o fechado. O fechado, muitas vezes ele sofre de fobia, sofre de timidez, ele tem dificuldade de se expressar, sofreu algum trauma, é uma pessoa insegura. Muito bem. O que é que nós temos que fazer? Entender e respeitar isso, trabalhar a autoestima desta pessoa para que ela veja a coisa de uma outra ótica e desafiá-lo a ter uma observação diferente daquilo que ele está acostumado, provocar o sentimento para que ele encontre um espaço para poder falar e se dirigir às pessoas, e também desafiar o que ele sabe. Evite, com o fechado, quando ele se pronuncia em grupo, dizer assim, ele falou, olha, ele fala. Né? É pior. É pior, ele se fecha de vez. Aí nunca mais ele vai ter uma participação em nada, o fechado. Agora também outro lado, forçar a pessoa que é quietinha a ficar falando também pode ser ruim, né? Tem que ser algo bem natural, ela tem que ficar à vontade, você tem que fazer com que ela se encontre, né? Tem essa vontade de se expressar, né? Aí você tem que conversar com ela particularmente, expor a situação que vai ser para o grupo, trabalhar com ela no particular as ideias que ela tem, e aí na reunião você pode citar as ideias e pedir que ele esclareça mais um pouco as ideias, que aí fundamenta a participação dele sem obrigar e sem estar pressionando, porque o fechado, todo mundo já olha para ele sabendo que ele é fechado. E quando você propicia a ideia vindo dele para o grupo,
aí ele se sente mais à vontade. É interessante, a gente vê muito isso aí. Eu conheço mesmo casais que são assim, né? A esposa fala muito, ela gosta de conversar e ele fica ali que nem aquele repolho, né? Que eu falei, fechadão, né? Exatamente. Ele não quer bate-papo com ninguém, não quer sair, quer ficar só na dele ali, não se expressa e tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, vamos entrar agora, meu amigo, no que você denominou de tratores. Porque a gente já lidou aqui os reclamões, né? Que vivem reclamando de tudo. É até mais fácil lidar com essas pessoas. Embora elas sejam chamadas chatinhas, são as pessimistas, né? Reclamam de tudo. Como você falou aí, hoje tem greve. Ah, tem greve de ônibus, eu não vou pra igreja, não. Não sei o quê. Ah, quem vai pregar aquele pastor, não vou com a cara dele, né? Exato. Quem vai cantar hoje é aquela irmã lá, não gosto dela, não vale nada. Ela é fofoqueira, ela é mentirosa. Você consegue lidar com essa pessoa. Com quietinho já falamos. Agora, com aqueles que agridem a gente, lembrando que quem são esses que agridem? São aquelas pessoas que têm um comportamento hostil, são aquelas pessoas que gostam de ser sarcásticas, que gostam de machucar as pessoas com as palavras, que não cooperam com nada, são pessoas que são muito arrogantes, orgulhosas, que acham que sabem de tudo e ninguém sabe de nada, né? E tentam dominar as pessoas de tudo quanto é maneira. Então é mais difícil lidar com essa pessoa, ainda mais quando ela é da nossa casa, né? Com certeza, isso é muito difícil. E quando nós temos parceiros assim, eles têm o perfil de perseguidor. Aquele que está ali matando na unha, massacrando, reduzindo a pessoa a um estado de espírito terrível. E ninguém aguenta. Chega uma hora, se você não souber lidar, você até pede o divórcio, né? Porque com certeza, conviver com uma pessoa assim... Não é fácil não é viver fácil. com uma pessoa assim. Então, em vez de você confrontar o trator, desafiar e colocar o seu, digamos assim, o seu armamento bélico de frente com ele, porque tem pessoas que usam a técnica do armamento bélico, né? E aí usam os artefatos como munição, frigideira, panela, vaso, cadeira, né? Para confrontar e tentar abater o trator, né? Tirar de circulação. E mas pior que todo mundo fica sabendo, a vizinhança toda sabe, né? Que o barulho é ensurdecedor. O quarteirão sabe, a comunidade, a igreja, todo mundo sabe. Mas, na realidade, Jesus deixou um exemplo muito interessante para tratar essas pessoas que está em Marcos, capítulo 2, verso 8, ao fazer perguntas inteligentes. Então, o trator, você não confronta, você faz perguntas inteligentes. Jesus curou um paralítico e gerou uma confusão danada, porque era no período sabático. Então, veja que pergunta ele fez no verso 8. No verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Você está lendo Marcos 2? Marcos 2, verso 8. Ok. E verso 9. E verso 9. E o 9 diz assim: qual é mais fácil? Então, veja, são perguntas inteligentes diante de uma pessoa crítica, arrasadora, porque eles estavam ali para detonar com Jesus. Com ódio mesmo. Para arrasar, para destruir, para jogar por terra, para desqualificar, para magoar, para realmente passar o instrumento bélico, passar o trator por cima de Jesus. Agora, eles estavam com ódio de Jesus porque Jesus estava perdoando pecados, né? Exato. E só, na visão deles, só Deus poderia perdoar pecados. Estavam entendendo ali que Jesus estava se colocando no lugar de Deus e sendo Deus. E, de fato, Jesus era Deus. Eles até já tinham visto isso, mas não aceitavam isso, né? Exatamente. Então, toda essa celeuma aí, Jesus fez duas perguntas inteligentes. Ele não brigou com eles, mas fez duas perguntas para que eles pudessem trabalhar o pensamento e mudou o foco da situação. Isso é muito importante. A mudança de foco com a pergunta inteligente para quem tem o espírito de trator. Porque o cara dá aquela parada, dá aquele break e ele é automaticamente induzido a pensar, raciocinar e projetar o que vai responder para a pessoa. Ele tem duas reações. Ou ele fica calado e sai e vai embora, ou ele pensa e responde, baixa o tom de voz e começa a entrar numa conversa tranquila
com a pessoa. Tá aí uma dica que você falou, né? Nunca gritar, né? Quando Nunca. você altera o tom de voz, você já perdeu a razão. Melhor falar baixinho Exatamente. para não perder a sua paciência, né? O outro exemplo de como tratar essas pessoas com espírito de trator está no verso 23 a 28 do mesmo capítulo e nas perguntas 25 e 26, nas observações que Jesus fez. Jesus respondeu àquela massa que estava o acusando e tudo mais. Ele disse assim: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Outro tipo de pergunta inteligente para uma massa que estava querendo também sufocar e passar o trator por cima de Jesus. Então, de repente, ele fez com que a população fosse lá no Velho Testamento pensar no que tinha acontecido. Em nossos dias, é levar a pessoa a pensar em conceitos da atualidade, para que ela raciocine e, de repente, saia do bloqueio que ela se encontra da agressão. Espera lá, eu tenho que pensar e responder isso aqui. Até mesmo pode usar um texto da Bíblia, algum Exatamente, fato, né? exatamente. E o que Jesus já ensinou na Bíblia. Exatamente. E no verso 26, ele secunda essa primeira pergunta, lendo a última parte. E deu também aos que estavam com ele. Então, veja bem, já do pão da proposição. Então, toda a tratativa de Jesus aqui foi mostrando como fazer essas pessoas hostis, com espírito de trator, a mudar o foco e pensar diferente para tratar as coisas. Porque a resposta branda desvia o furor. Então, isso que Jesus fez. Chamou-os para a realidade de uma forma tranquila, sem elevar o tom de voz, sem gritar, sem estar usando argumentos sarcásticos, críticos e ofensivos. Ele apenas chamou para a responsabilidade do ato em si de forma tranquila, para que as pessoas pudessem pensar naquilo que já conheciam, que sabiam, para que eles tomassem uma posição com ele diferente da que eles estavam ali. Então, resumindo aqui o que você falou, os dois passos aí, as duas técnicas. A primeira seria fazer uma pergunta tranquila, né? Tranquila, inteligente. Uma pergunta inteligente para a pessoa raciocinar. Será que ela está agindo de maneira correta, te tratando dessa maneira? Ela tem motivo para isso, né? Exato. E a segunda é tratar a pessoa com mansidão, sendo gentil. Exato. Levando-a também a refletir, né, na sua ação. A gente que sofre a agressão, a gente tem que ter o pensamento de Provérbios 15. O amor é mais eficaz que um chute no traseiro da pessoa. Porque quando você sofre uma agressão, a natureza humana quer responder à altura e com mais algum acréscimo. E muitas vezes você realmente reduz a pessoa pelas palavras a uma condição tal que ela fica humilhada, denegrida, maltratada, e você meteu o pé no traseiro dela e jogou longe, mas isso não é eficaz. Agora, é verdade o que você falou aí, né? A gente, às vezes, fica querendo competir com o outro para ver quem tem a razão, quem fala mais alto, né? Exatamente. E quem grita mais é o mais forte, né? Exato. É o mais inteligente, é o mais esperto, mas na doutrina bíblica, aquele que se mantém em silêncio é um vencedor, porque ele não dá sustentação ao fogo. Exato, exatamente. E aqui no verso 17 do mesmo capítulo de Marcos, Jesus coloca uma coisa muito interessante. Tendo Jesus ouvido isto, né, quando ele estava comendo com pecadores e foi criticado, atacado e foi satirizado, inclusive, pelos oponentes, ele respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. A resposta dele não teve confrontação, não teve agressão, não teve uma postura de intimidatória com os agressores. A resposta dele trouxe uma capacidade de objetividade tão grande que a voz amigável de Jesus impediu-os de continuar com a postura agressiva com ele.
Por quê? Porque fê-los raciocinar dentro daquilo que eles estavam, digamos assim, propondo na confrontação com Jesus. E nós temos que também entender que nós somos seres humanos pecadores e quando a gente se deixa alimentar pela ira e a gente começa a acusar outro também com o mesmo tom de voz, já não é mais o Espírito Santo que está trabalhando em nós e falando através de nós, né? Nós damos razão à nossa natureza pecaminosa e alimentamos ela. Então, o melhor nesse caso, até o próprio Leandro Quadros fala, né, que quando Jesus, você nem citou esse texto aqui, quando Jesus foi expulsar os cambistas do templo ali, né, ele começou a derrubar as mesas e tudo mais, né, e você tenta assim imaginar, que Jesus foi esse? Jesus se revoltou, mas a ira dele foi contra o pecado, não contra as pessoas, né? Exato. E a ira, esse irai e não pequeis, é a ira contra o pecado, não contra o indivíduo. Contra o indivíduo. Agora nós temos que lembrar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uhum. E nessa hora, nós temos que ser isto. Quando nós estamos jogando bola e levamos uma canelada no campo, o sangue ferve e a vontade que tem é fazer do pescoço para baixo canela com o sujeito, né? É verdade. E aí nós temos que pensar que nós estamos representando Jesus. Uhum. Como é que Jesus responderia? Como é que Jesus falaria? Ele deixou o exemplo aqui, como eu citei. Então, veja bem, é muito importante nós termos essa conscientização. Não importa o que Satanás esteja inflamando de ira contra nós. Nós temos que ter a tranquilidade de Jesus para nos colocar diante dos tratores. Quem são essas pessoas? Eles têm uma autoestima muito problemática. Eles podem ter sido traumatizados, agredidos, abusados. Eles podem ter tido uma experiência de vida altamente frustrante. Então, para eles, é motivo de guerra tudo aquilo que vai acontecer. Sem dúvida. Agora, a gente pode resumir tudo que você falou da seguinte maneira. Quanto mais eu tenho contato com Cristo, quanto mais oração eu fizer nas madrugadas, quanto mais eu estiver na presença dele, essa mudança, essa sensibilidade, esse discernimento vai ser natural. Eu vou saber quando falar e como falar, quando me manter em silêncio e como lidar com as pessoas, né? Eu vou saber identificar que por trás daquele ser que está ali falando com ira está Satanás querendo me derrubar e me destruir. Eu tenho que ter essa noção das coisas, senão eu vou deixar o diabo fazer o que quiser com a minha vida, né? Olha, só quero fechar com um exemplo desta semana. Desta semana. A pessoa ligou para uma profissional da educação e disse assim: eu vou aí, vou arrasar com vocês, vou quebrar vocês que estão perseguindo e maltratando meu filho. E eu fiquei curioso para assistir o arraso que seria. A pessoa chegou realmente muito inflamada, foi muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem tratada, ofertaram um copo de água para ela, levaram para uma sala especial para conversar. E quando eu vi, a pessoa estava em prantos e depois ajoelhando para orar com quem ela queria arrasar, queria agredir, queria bater, queria fazer e acontecer. Então, o que estava faltando para esta pessoa? Carinho, atenção, amor. E ninguém se inflamou com a situação exposta na fala, mas tratou-a como Jesus trataria. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Nós temos que fazer a nossa natureza humana recrudescer, deixar a natureza divina aparecer nesse momento e fazermos o papel de Jesus diante da pessoa e deixar que ele construa esse momento para que a pessoa se recomponha, se restabeleça, se restaure, se renove e passa a ser uma pessoa até amiga sua, pelo carinho e atenção que você tratou. Quem quer aprender a tratar o trator, leia aquele livro do Chinyashiki, Carícias. 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 Muito bom. É um livro muito bom que dá
assim, uma técnica muito interessante para você saber compreender esses momentos difíceis das pessoas. Muito bem. Conversamos aqui com Haroldo Melo, consultor e terapeuta familiar. Ele que tem estado com a gente aqui de 15 em 15 dias e já estava me falando qual vai ser o próximo assunto daqui a 15 dias. Vou perguntar aqui. Tu é fofoqueiro? É ele. Vamos falar de fofoca? Essa fofoca você pode ouvir aqui, viu? No próximo bate-papo com o Haroldo Melo, vamos falar sobre os fofoqueiros e os mexeriqueiros. Olha, a Bíblia fala lá em Provérbios que eles não terão lugar no reino dos céus, não, Pois hein? é. Presta atenção, meu amigo. É sério o negócio. Haroldo, passa pra gente aí o seu contato. Eu sei que você mudou de número, né? Exatamente. Eu tenho agora um número paraense. Opa, até que enfim, depois de 30 anos morando no Pará. Pois é, ele é um mais de número 30, né? paraense, hein? Já tá há quantos anos no Pará? Ah, eu estou mais de 22. Ah, eu quase acertei. 22, né? Então, veja, é o 8456 Peraí, 8456 1312. 1312. Ele é um telefone da Claro. Tá, dá claro, mas tem o WhatsApp nele, né? Não. Não tem? Não, o WhatsApp continua aquele outro, Então, 011 97264 97264 7578. Porque o Zap ninguém paga nada, né? Então vamos pegar o WhatsApp aqui, só que o WhatsApp dele, gente, o DDD é 11, então você É 11. tem que colocar o 11 na frente. De repente você pode conversar com ele, pode convidá-lo para uma palestra, né? Pode ser Sim, também, né? Você sim. dá palestras em todas as igrejas, Falar inclusive, em né? palestra, nós estivemos na Igreja do Telégrafo esse fim de semana e eu quero agradecer o carinho. Telégrafo. Eu quero agradecer o carinho daqueles irmãos conosco lá na igreja. Foi muito bom, muito Que gostoso. legal. Então, peraí, vamos lá. Ele tem um WhatsApp que, vamos corrigir aqui, 97264 Isso. 7578. DDD 11. 11. Aí é o WhatsApp, apenas o WhatsApp. Você Apenas o WhatsApp. pode falar com ele. Eu queria te convidar, tal, eu queria fazer uma consulta contigo. Tô precisando aí de uns conselhos. E se você quiser ligar, o telefone da Claro, aí é o DDD 91, é o 98456 1312. É um Isso novo aí. número seu, né? Isso. Esse é o seu novo número. Então é só você falar com ele aí que ele marca com você, te dá alguma orientação do que você precisar. Tá bom? Beleza? Tá bom. Então vai ser o tema do próximo, o fofoqueiro. O fofoqueiro, o mexeriqueiro que não terá parte na eternidade. Fala né? o seguinte, vou deixar você fofocar essa semana. Você fofoca pra todo mundo pra ouvir o programa aqui, né? Fala que vai ter o programa sobre fofoqueiro. Mas não vai falar pro outro que ele é fofoqueiro não, hein? Senão ele vai ficar chateado com você. Haroldo, fica com Deus. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Até daqui a 2 semanas aí pro nosso bate-papo. Um bom dia a todos. Tá aí? Beleza? E olha, compartilhe com seus amigos aí, vai ser muito bom, hein? A gente vai colocar no YouTube, no Facebook, sempre esse bate-papo, que vai ajudar outras pessoas também. Se você quiser compartilhar com amigos seus, vai lá, compartilha. Tenho certeza que você vai ajudar bastante. Até lá o nosso próximo encontro. Bate-papo Novo Tempo. Novo Tempo.